Oi pessoal, no Top 5 de hoje vou falar sobre um dos nomes mais consagrados, um dos maiores atores de Hollywood, Keanu Reeves. Para mim é hoje um dos caras que eu mais admiro, não só como ator, como profissional, mas como ser humano. E toda a trajetória de vida dele, ele passou por muita coisa para conquistar o sucesso que ele tem hoje. Então você vai saber um pouquinho mais da história e saber o que ele teve que fazer, tudo que ele passou antes de ser o Neo do Matrix. O John Constantine do filme Constantine. Ou até como recentemente o John Wick. E o que você não sabe é que Keanu Reeves já enfrentou coisas tanto quanto ou mais desafiadoras do que os próprios personagens que ele interpreta. Então fica aí que hoje você vai aprender muito no Top 5 desse grande ator. Let's go! E o bacana, pessoal, é que esse quadro e hoje as 5 lições que eu vou compartilhar, você pode levar não só para sua vida profissional, mas para sua vida pessoal. São exemplos incríveis de superação de alguém que teve que enfrentar muitos desafios durante a vida e que conseguiu se reinventar em diversos momentos e em momentos até super complicados que você vai saber no vídeo de hoje. Inclusive, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou colocar uma surpresa que eu tenho certeza que vai agregar ainda mais depois desse vídeo sensacional que eu preparei com o maior carinho para você que está aí me assistindo. Primeira grande lição que eu aprendi estudando a trajetória do Keanu Reeves: escolher como você lida com o que te acontece. Isso parece muito simples e parece fácil, mas é um tremendo desafio. Quando a gente passa por uma dificuldade ou por uma grande perda na nossa vida, é muito difícil a gente conseguir significar e passar por cima e colocar uma outra lupa e seguir adiante. Resumindo, gente, porque o Keanu Reeves, esse cara realmente passou por muita coisa na vida. Só pra vocês terem uma ideia, a mãe dele era dançarina numa casa noturna e ele foi abandonado pelo pai aos 3 anos de idade. Então já temos que tirar o chapéu porque ele já começou desde cedo a tendo que enfrentar algumas dificuldades que a maioria das pessoas não tem que enfrentar. A mãe dele tinha muita dificuldade financeira para sustentar ele e mais 2 meias-irmãs. Na adolescência, ele descobriu que o pai dele tinha sido preso por tráfico de drogas e nessa época a mãe dele já trabalhava como figurinista e ganhava um pouquinho mais. Na adolescência, ele também teve uma grande perda, que foi o melhor amigo dele, que morreu de overdose. E no meio de todas essas turbulências e perdas, e decepções, ele tentava seguir a carreira dele de ator. Inclusive, ele abandonou a escola para seguir a carreira de ator e chegou a ser expulso de um curso de teatro. Nesse meio tempo, ele conseguiu alguns papéis de destaques na carreira, inclusive quando ele conseguiu um papel de destaque no filme Velocidade Máxima. E foi no meio artístico também que ele conheceu uma das primeiras namoradas dele, que foi a Jennifer, mas o final da história não foi tão bacana. Bom, a namorada dele, a Jennifer, ficou grávida, mas ela perdeu o bebê e depois de um ano, pessoal, ela faleceu num acidente de carro. E mesmo com tudo isso que ele passou, pessoal, tendo uma infância difícil, uma adolescência aí com perdas, passando por essa experiência amorosa que também não foi legal, enfrentando todas essas dificuldades, ele nunca deixou de ser um ser humano incrível. O Keanu Reeves é um cara que apoia vários projetos sociais que eu admiro muito. Inclusive, ele tem uma cabeça muito boa, na minha opinião, acho que ele tem uma cabeça muito boa para tudo isso que ele passou. Ele enfrentou de uma maneira muito, assim, que a gente tem que tirar o chapéu, porque talvez na situação dele a gente não teria enfrentado tão bem. E eu admiro muito essa força interior que ele tem, inclusive essa segunda qualidade que é a segunda grande lição que eu aprendi com a história do Keanu Reeves. Aprender a se colocar no lugar do outro para ter uma nova perspectiva de tudo que acontece na sua vida. Bom, ele é uma pessoa que realmente gosta de se colocar no lugar do outro e, inclusive, teve um papel que ele ia fazer, que ele ia ser um morador de rua que ganhava na loteria, num filme. E ele foi morar na rua, pessoal, então quer dizer, não é qualquer pessoa, que vai fazer um papel de um morador da rua e topa, e ter essa experiência e ir morar na rua, e ele foi. E aí ele ficou 4 dias na rua e no 4º dia que ele estava na rua ele foi reconhecido, foi fotografado, e aí descobriram que era ele. E aí ele revelou a identidade dele, para aquele grupo que ele estava convivendo, que eram os moradores de rua, e acabou até levando essa turma para juntar com ele. Olha que legal. Essa não foi a primeira vez que ele se colocou no lugar do outro, gente. Sabe como ele reage quando ele não consegue um papel?
When I don't get a part now, I deal with it first in my own emotional way, and then I try to take in the confounders of the whole situation, I guess. Just try to look at it from the perspective of the producers and the creative from the director, and just try to relate to it and see what I can see and make sense of it. Além disso, olha esse ponto, pessoal. Poucas pessoas fariam isso. Ele doou boa parte do cachê que ele ganhou com o filme Matrix para os figurinistas e para os produtores de efeitos especiais do filme. Olha que bacana esse gesto. Além disso, ele deu 12 motos, que ele adora moto, para os 12 dublês desse filme. Olha que incrível. Fora que ele já foi visto várias vezes em transporte público, cedendo o lugar dele para várias outras pessoas. Então, quer dizer, é uma pessoa que podia ter um ego do tamanho de um bonde e não, né? É uma pessoa super humilde, que pratica isso no dia a dia e que não é fácil, gente, porque quando a gente começa a ter fama, quando a gente começa a ter poder, quando a gente começa a ter dinheiro e acesso a tudo isso, a tendência é a gente ficar cada vez, né, menos paciente, a gente querer as coisas do nosso jeito. Então eu admiro muito a postura dele, de como ele leva a vida dele, como ele conduz as coisas. Isso está totalmente ligado com o terceiro ponto que eu aprendi estudando a trajetória dele, que é o quê? Que é a humildade, que é viver um dia de cada vez. Não é porque você tem um cargo de destaque que você é melhor ou pior que ninguém. Quer dizer que você batalhou muito para chegar onde você chegou. Você tem que sim usufruir, eu acho que você tem que curtir o que você conquista na sua vida, mas nunca esquecendo de onde você veio, dos seus valores, e que você não precisa passar por cima de ninguém, gente. É muito diferente alguém que dá valor para o que conquistou e sabe o valor que tem e se, né, valoriza e sabe se colocar e sabe celebrar tudo aquilo que conquistou, de uma pessoa que começa a se achar a melhor pessoa do mundo e aí começa a tratar todo mundo mal e começa a achar que tá por cima de qualquer um, que tá acima de qualquer coisa. Então são duas coisas muito diferentes. E eu acho que o Keanu Reeves tem uma postura muito legal porque ele sabe como ser humilde e como respeitar todas as pessoas que convivem com ele. I try to take nothing for granted and just deal with what happens, because any kind of expectation is folly. Expectation is folly. So if you think that you're somebody and you go, don't you know my work? And they're like, suddenly, it's ridiculous. I mean, try not to. I don't. Whew, I know that lesson well. E isso tem tudo a ver com o quarto ponto que eu aprendi com essa história incrível de superação do Keanu Reeves, que é o quê? Siga a sua intuição para saber fazer escolhas importantes. Isso é muito forte, gente, isso é muito verdade. Eu sou uma pessoa que me guio muito por intuição. E, inclusive, grandes empreendedores e empresários que eu entrevisto me falam quanto a intuição guia e guiou e continua, né, guiando todo dia a vida deles. E eu, por exemplo, já tive respostas de pessoas que eu perguntei quanto a intuição te guia e me falaram 80% da vida. Então é muito forte. E eu acho que a gente tem uma voz aí interior, a gente tem um sexto sentido. É muito importante a gente saber ouvir e seguir, para a gente realmente saber escolher o que é importante e saber fazer as escolhas certas na nossa vida. Por exemplo, no filme Velocidade Máxima, ele recusou a sequência, né, do filme, porque ele não acreditava que aquilo ia ter um futuro e realmente ele estava certo, né, nessa parte, porque não emplacou e não foi pra frente. Um produtor quase convenceu ele a mudar de nome, falou que Keanu Reeves era um nome muito exótico. E sabe que nome que ele ia usar, gente? Chuck Spadina. Chuck Spadina. There you go. That's And it. I'm like, Chuck Spadina. and then I tell them that, and they're like, no. And I'm like, what's wrong with Chuck Spadina? Isn't that kind of the direction you want? Não dá, né? Então você vê como é importante nessas horas a gente realmente ouvir nossa vozinha interior, nossa intuição e acreditar que a gente tem sim uma visão que às vezes a gente não sabe porquê, mas a gente sabe o que é o melhor para nossa vida, é só ouvir nosso coração. Isso não quer dizer que sempre a gente vai estar certo, né? Como tudo na vida, tem as escolhas certas e tem as escolhas que a gente faz que não são tão certas. Eu acredito que mesmo as coisas que não dão certo, elas têm um porquê. Vou dar um exemplo aqui, o filme Matrix, né? Era pro Will Smith ser o personagem principal e ele recusou. Talvez na história do Will Smith isso tenha um sentido e o porquê ele recusou, né? E por que ele não fez parte de tudo isso. Porque muitas vezes a gente acha que, não, o outro que se deu bem porque ele fez o papel principal e deu tudo certo, mas a gente não sabe se aquele papel na nossa vida daria tão certo quanto deu para aquela outra pessoa. Então, eu acho que intuição também tem a ver com a gente acreditar que, mesmo seguindo nossa intuição, a gente pode ter sim perdas e ganhos. Não é sempre
que, seguindo a nossa intuição, a gente vai ganhar na vida. No final, eu acredito que é sempre melhor a gente seguir a nossa intuição do que ficar com aquela frase de e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse isso? E se eu tivesse aquilo? Segue e é isso. Se você vê que ao longo da sua trajetória, do seu caminho, você teve algumas perdas, saiba que faz parte, que é impossível a gente sempre ganhar e sempre se dar bem e só ter coisas boas. A gente vai passar por alguns desafios na vida, até porque todo mundo tá aqui para evoluir, a gente tem que encarar de frente e o que conta, e aí volta ao ponto 1, gente, é como a gente reage ao que acontece em nossa vida. E o Keanu Reeves, nem com tudo que ele passou, né, que ele podia ser uma pessoa mais revoltada com a vida ou ficar chateado e ter todo esse sucesso que ele tem, porque ele é um dos atores mais conhecidos do mundo, né, ele fez grandes papéis em filmes que foram sucessos tremendos de bilheteria, ele nunca perdeu os valores dele. E isso tem tudo a ver com o quinto ponto, que é o último, que eu quero fechar o vídeo e falar para vocês. É muito importante a gente nunca esquecer de onde a gente veio e cultivar nossos valores. Nada, pessoal, nada vale a pena, nenhum sucesso, nem dinheiro do mundo, nem nada, se você tiver que passar por cima de quem você é, se você tiver que não seguir a sua essência e de ter que passar por cima dos seus valores e da sua ética. Eu sempre falo isso no canal, eu gosto de repetir aqui que o mais bacana quando a gente conquista algo é quando a gente conquista sem passar por cima de ninguém, é quando a gente conquista mantendo a nossa essência, a nossa humildade, os nossos valores. A gente é testado todos os dias sim, para às vezes a gente pegar um atalho, um caminho mais rápido na nossa vida, e é muito legal a gente ver exemplos como o Keanu Reeves, que batalhou, que nunca precisou passar por cima de ninguém, né? A gente vê a trajetória dele, pelo contrário, ele enfrentou os desafios de frente, né? Quer dizer, sempre tentando ser uma pessoa melhor com tudo que de ruim que aconteceu na vida dele, porque foram coisas que não foram legais, e sempre tentando ver o lado do outro, tentando se colocar no lugar do outro, quer dizer, praticando essa humildade que ele pratica, sendo uma pessoa do bem, ajudando em vários projetos sociais. Então eu tiro o chapéu para quem constrói uma trajetória desse jeito, para quem faz o bem, para quem mantém a ética, sabe, mantém os valores, porque a gente conquistar assim é muito mais difícil. Mas também, quando você conquista com uma base sólida, você só vai crescer. E digo mais, você vai muito mais longe do que quem começa a fazer um monte de coisa errada e começa a fazer qualquer coisa à custa do sucesso e do dinheiro. E mesmo depois de ganhar muito dinheiro, ele continuou com a mesma opinião. No, I don't have many possessional desires. I don't have that. Right now, I don't, I'm not doing it to pay for my house or anything. I don't have any of that. My desires lie artistic. E a gente vê vários atores, né, não só ele falando sobre isso, e pessoas que realmente alcançam muito dinheiro. Por isso que eu não gosto de focar em falar só de dinheiro no canal, gente, porque eu acredito muito em que dinheiro é importante. Não vou falar aqui pra vocês que eu não gosto de dinheiro, não vou mentir. Eu acho que todo mundo tem que batalhar e ir atrás da sua prosperidade, sim, e crescer também nessa parte financeira, e eu acho que isso agrega na nossa vida, mas isso não pode ser o foco principal. Se isso é o foco principal da sua vida, alguma coisa está errada. Né? Porque você não está vendo uma coisa maior, é porque você não está se apegando em coisas que realmente são importantes. E é muito legal a gente praticar, porque no mundo de hoje, o mundo ensina a gente, né, a querer consumir cada vez mais, a achar que as pessoas que têm mais dinheiro são as pessoas que mais se deram bem na vida, e não. Às vezes a gente não sabe como aquela pessoa é, como é o dia a dia dela, se ela realmente é feliz. Então, para mim, felicidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver também com você ter uma boa qualidade de vida, óbvio, mas tem a ver com coisas muito maiores e que com certeza o Keanu Reeves preza e faz na vida dele, e por isso que ele é uma pessoa e um exemplo que a gente com certeza adorou, e eu fiquei muito feliz de falar aqui no Top 5 e compartilhar a trajetória dele e essas várias lições de superação desse grande ator que eu sou fã. I'm really looking forward to films that have unique cinema with relationships and characters that are relevant to contemporary days and dealing with the emotional and intellectual and societal contemporary problems. stories about people like us. Yeah, and acting that is dangerous and inventive and honest. Espero que essas 5 lições transformem a sua vida, assim como transformou a minha quando eu comecei a ler e entender um pouco mais sobre a trajetória desse grande ator, que além de ser um excelente profissional, um ator realmente consagrado, é um baita de um ser humano, e vocês sabem que eu adoro trazer esse tipo de exemplo aqui pro canal. Agora chegou a parte, gente, você que ficou aqui até o final,
comenta a hashtag fã do Keanu Reeves. Inclusive, entra no meu site www.patriciamireles.com, se inscreve porque eu mando uma newsletter toda quarta-feira mais que especial. A gente prepara um conteúdo super bacana e eu vou disponibilizar mais 5 curiosidades do Keanu Reeves que eu não falei no vídeo de hoje e vai estar lá no artigo no meu site. Corre, se inscreve e aproveita para ler que eu tenho certeza que você vai aprender. Não deixa de compartilhar com todos os seus amigos, dá seu like, aciona o sininho. Se você não está inscrito no canal, pelo amor de Deus, gente, você tem que se inscrever, hein? E aproveita, ó, deixa seu like que a gente fica super feliz também de ver quando você gostou do vídeo. E é bacana porque a gente sabe que quanto mais curtida teve, mais desse conteúdo a gente precisa colocar no canal. Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.